É, galera, um dos melhores animes desse ano tá saindo e a gente vai comentar sobre ele aqui agora. Eu tô falando de Gachakuta. Cara, esse anime é um dos animes que já vem prometendo muito, porque o mangá dele acabou estourando no final do ano passado, no começo desse ano, e tem muita gente comentando. E agora que finalmente tá saindo o anime, a gente vai ver algo que ainda não foi muito contado em alguns animes, que eu gosto muito dessa nostalgia, que é algo sobre céu e inferno, e eu vou comentar um pouquinho mais pra vocês ao longo de todo esse vídeo. Então, sem mais enrolação, bora lá porque a gente vai analisar e eu também vou comentar um pouquinho mais a minha opinião sobre Gachakuta. Então, sem mais enrolação, ficou curioso? Cola comigo e vambora. Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e eu tô muito feliz porque esse é o nosso primeiro vídeo aqui de anime aqui no canal. Eu gosto muito de Naruto, Kimetsu, mas poxa, eu vou confessar pra vocês que eu ainda não tinha visto uma parada parecida com Gachakuta, né? Apesar do anime já ter estourado antes mesmo dele sair, apesar do mangá ser algo muito bom e algo muito estourado, eu ainda não tive a oportunidade de ler esse mangá. Mas agora, cobrindo aqui a temporada pra vocês, eu com certeza eu vou ler este mangá, tá? Para trazer uma análise mais detalhada e algo mais complexo para vocês. Mas vamos lá. Cara, esse anime, como eu disse no começo do vídeo, ele aborda uma coisa que eu ainda não tinha visto ser tão abordada assim detalhadamente em alguns outros animes, né? Que é a questão entre céu e inferno. Mas eu vou chegar lá. Esse anime ele lida muito com diferenças sociais, né? Vamos chamar de cidades altas e cidades baixas. O anime ele já começa mostrando uma garotinha que tem ali um ursinho de pelúcia que tá meio que rasgado, né? Porque ela comprou e o ursinho rasgou. E aí, tipo assim, esse povo da cidade alta, eles são um tipo de pessoa que se uma coisinha suja, rasga, descostura ou tem algum outro detalhezinho ali que eles não gostam, esse objeto é tratado como lixo. E o narrador que começa narrando o anime, ele já fala que para muitos alguns objetos têm alma, né? Como se fosse alguma coisa assim, tivesse alma para poder viver ou alguma coisa do tipo. Mas a partir do momento que, para as pessoas dessa cidade alta, algumas coisas são tratadas como lixo, eles simplesmente descartam. E ali eles vão em um tipo de um buraco, jogam, descartam e é descartado ali em um lixão, né? Nesse lixão, a gente conhece o protagonista do anime, que é o Rudo. Que, cara, eu vou te confessar que eu não tinha visto um protagonista tão brabo como o Rudo ultimamente. Assim, eu gosto do Yuji Itadori, eu gosto do Tanjiro, eu gosto do Satoru, eu gosto do Megumi, eu gosto do Inosuke, do Zenitsu, eu gosto muito do Denji de Chainsaw Man, eu gosto muito do Okarun de Dandadan, mas poxa, um personagem parecido com o Rudo de Gachakuta ainda não tinha sido visto nos animes, e trazer isso foi algo muito bom, algo muito diferente, porque a gente vê que enquanto para muitos, né, dessa cidade alta, coisas rasgadas, sujas, são lixo para pessoas como o Rudo, aquelas coisas são o ouro, porque o próprio Rudo fala que, poxa, se ele não pegar o lixo, não consertar o lixo, cara, ele não vai ter como sobreviver, né? Ele precisa de dinheiro para sobreviver. E aí, com a gente também vê um pouquinho mais da história do Rudo, porque alguns moleques ali começam a zoar ele. E é uma parada assim, um pouquinho pesada, porque simplesmente os moleques falam que o pai do Rudo era um assassino que foi jogado num abismo, né? Que é ali um abismo ali, tem uma escuridão, você atravessa aquela escuridão, você vai parar no meio de um lixão completo, que é onde o Rudo é jogado no final do anime, né? No final do episódio. Mas a gente vai chegar lá. E aí, onde é que eu quero chegar? O Rudo, ele é tratado como uma pessoa diferente para essas pessoas, porque ele vai lá no lixão, ele rouba as coisas que as pessoas jogam fora para consertar, revender para ele poder sobreviver. Meio que foi isso que deu a entender. E aí, cara, a gente vê que tem uma garota que, poxa, gosta do Rudo, é uma garota meiga, tipo assim, ajuda ele, né? Parece ajudar ele na real. E, mano, é aquele tipo de pessoa que, mesmo em situações complicadas, ela tá com você. Só que chega no momento exato que o Rudo é jogado no abismo e essa garota simplesmente diz que não acredita nele, né? Que pensava que ele podia ser um cara bom e aí por ele ter sido acusado de algo que ele não fez, a garotinha simplesmente desiste do Rudo e joga o presente que ele deu pra ela fora. Mas e aí é que vem o pulo do gato.
vocês lembram que eu comentei lá no começo que esse anime ele trata muito bem a diferença entre céu e inferno, pessoas de cidade alta e pessoas de cidade baixa? Então vamos lá, porque para muitos que estão na cidade, tanto na rota da cidade do Rudo, quanto na rota da cidade mais alta das pessoas de nobreza, né, nas pessoas que têm ali uma riqueza maior, a gente vê que a diferença de classe social ela é muito grande. E ali, cara, para muitos, o lixo ele contém alma. E é isso que a gente vai vendo ao longo desse anime, né? Porque é isso que o mangá também ele retrata. Porque a gente vai ver que tipo assim, o poder do Rudo vai vir através do próprio lixo, né? E ali também a gente tem um lance que são os apóstolos, né? Que são soldados ali. E, mano, esse lance de apóstolo, soldado, é um lance muito diferente que você vê pouco sendo usado em animes e mangás. Eu acho que um dos poucos momentos que eu vi alguma coisa sendo chamada de apóstolo foi no mangá de Berserk, né? Do Guts, do Griffith e tudo mais. Mas assim, eu sei que eu tô fugindo um pouquinho do assunto do anime, mas vamos lá. Cara, o anime ele é um anime muito bom, né? Ele trata muito bem a diferença entre classe social, ele retrata muito bem a diferença entre pessoas boas e o lixo, né? E como eu disse, céu e inferno. Que o céu é onde tem a nobreza, as pessoas da cidade alta que contém dinheiro, que tipo assim, não gostam de sujeira, porque você vê que pode ser uma sujeirinha de nada, eles estão descartando, né? A cidade é muito bem limpa, a cidade é muito bem clara, né? É totalmente clara a limpeza que eles têm, tudo ali que eles passam pra gente poder ver que, pô, eles são ali pessoas de cidade que, ó, minha cidade é limpa, né? Eu não gosto de lixo. Qualquer lixo é descartado, qualquer coisinha, ursinho, roupa que é rasgada é descartada. Então a gente entende que, poxa, o que para muitos pode ser jogado fora, para outros é um grande tesouro. E é isso que a gente vê o Rudo falando, é isso que a gente vê o narrador comentando, né? E, mano, eu não sei dizer muito bem, mas assim, cara, vamos agora ao ponto final aqui pra gente poder parar de enrolar um pouquinho. Comentei sobre o anime, comentei minhas opiniões e tal. Mas, tipo assim, esse anime é um anime muito bom, tá? Assistam o primeiro episódio se você ainda não assistiu. Já vou dizendo aqui logo, me desculpem se eu me embolei, tá? Se eu pulei um pouco fora dos assuntos. Mas, cara, é porque realmente eu sinto que esse anime ele tem uma grande desconexão de outros animes, né? De outras paradas que a gente vê recorrentes nos animes. E eu gosto disso. Eu quero muito ver até onde esse anime vai. E, cara, eles estão dizendo que pode ser um dos melhores animes do ano. Então, vamos ver, né? Mas, mano, é isso aí. Olha, você assistiu Gachakuta, assistiu o meu primeiro episódio? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desculpem se eu me embolei mais uma vez, tá bom? Me desculpem mesmo. Mas é isso aí. Eu sou o Zé e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!